Idade Média é o milênio decorrido entre o término da Idade Antiga e o Renascimento. Pode ser dividido em 4 épocas: Alta Idade Média, séculos 5 a 10, séculos 11 e 12, séculos 13 e 14, Baixa Idade Média, século 15. A Idade Média também pode ser conhecida como Noite dos Mil Anos. Houve o fim do cristianismo e o início da Igreja Católica com consequências do protestantismo. Surgiu de uma obscura seita judaica e seu início foi feito por um grupo de pescadores analfabetos. Sua influência se exercia sobre todos os setores da sociedade. Estava presente em cada costume e em cada ato da vida dos cristãos. Foi um fator determinante entre a Europa Oriental e Ocidental antes da conquista dos árabes. Tornou-se a religião oficial do Império Romano após várias perseguições em Roma. A Igreja continuou a ter poder com os papas, clamando autoridade sobre tudo e vivendo como reis. A construção de uma catedral leva dezenas e até centenas de anos. Homens e mulheres participavam das obras, pois se sentiam responsáveis pela realização do projeto. Além de ser a casa de Deus, a catedral era também a casa do povo, que por ela circulava, dormia, levava seus animais para serem benzidos, tratava de negócios ou se refugiava nos períodos de calamidades. Tiveram grande importância para o período medieval, principalmente pelo fato de a Igreja Católica ter um grande comando, já que o feudalismo estava em decadência e o capitalismo estava em alta. A vida monacal medieval se caracterizou por um dos maiores repositórios do saber, Monte Athos, que está no controle da Igreja Ortodoxa. São os monges que detêm os primeiros postos na Igreja. De 1096 até 1270, haviam motivadas religiões, interesses políticos e militares. Houve no decorrer da Idade Média 8 cruzadas. Foram movimentos militares e religiosos a favor da Igreja para reconquistar a Terra Santa, ou seja, Jerusalém, que estava sob domínio dos árabes. As cruzadas deram origem a ordens religiosas, como templários e hospitalares. Nos templários, a organização existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer peregrinação a Jerusalém após sua conquista. E nos hospitalares foi criada durante as cruzadas, mas que rapidamente se tornaria numa ordem militar cristã, numa congregação de regra própria e carregada de assistir e proteger os peregrinos àquela terra. A universidade surgiu a partir das bibliotecas dos mosteiros e até hoje é a grande produtora e difusora do conhecimento. Representou os interesses da Igreja, controlando a produção intelectual em vários países europeus. Como qualquer corporação, a universidade medieval não era apenas uma organização profissional, mas uma confraria religiosa. As escolas árabes eram, em geral, locais de pesquisa. O período conhecido como escolástica foi a alternativa criada por padres, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, na busca para legitimar a existência de Deus por meio também da filosofia. Considera-se como primeira universidade a Universidade de Bolonha, Itália, que surgiu como uma escola laica de direito e que era sustentada pelos estudantes. Mas a Escola de Medicina em Salerno, na Itália, no começo do século X, foi talvez a primeira tentativa formal de criação de uma universidade na Europa. O período conhecido como Baixa Idade Média, que se caracteriza pelo momento histórico onde haverá a passagem do período medieval para o mundo moderno. E essa passagem ocorrerá de uma forma extremamente agressiva, abrupta e violenta dentro da Europa, ou seja, entre o século XIII e o século XV. Haverá nesse período uma série de crises internas, crises sistemáticas que ocorrerão ao mesmo tempo da Europa, crises econômicas, sociais e políticas. A Baixa Idade Média leva esse nome justamente pelo fato de que nesse período de 200 e 300 anos, o feudalismo, que é o modelo socioeconômico predominante da Europa, entra em declínio. Como entra em declínio, em desestruturação, em processo de desmontagem, então nós temos esse período como Baixa Idade Média. O feudalismo está em baixa, está entrando no seu derradeiro fim. Foram organizadas
em total de 8 cruzadas entre os anos de 1095 e 1270, que envolveram desde pessoas simples e deserdados que não tinham direito às terras do feudo até reis, imperadores e clérigos. Todos os combatentes tinham que se virar como podia. Inclusive, muitos chegaram a ser massacrados brutalmente antes de chegarem ao destino. O desenvolvimento comercial fez com que os moradores do campo migrassem para as cidades, contribuindo para a queda do sistema feudal. Nas cidades, a ascensão da atividade comercial formou uma nova engrenagem social, o chamado capitalismo.